Olá, meus queridos alunos, muito bom dia. Sou o professor Ubiratã e hoje a gente está aqui para gravar para vocês mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje a gente vai estar abordando aí a questão do feminismo no Brasil, falando aí um pouco sobre as origens, né, as raízes socioculturais, algumas precursoras aí, né, do feminismo, a primeira onda feminista, falaremos também sobre a segunda onda feminista e finalizando a nossa aula aí a gente vai falar da terceira onda feminista. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Bom dia para você que já se inscreveu no canal, para os seguidores aí do canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? É uma oportunidade aí para quem está estudando aí online na quarentena, totalmente gratuito, totalmente aqui, né? Um trabalho totalmente gratuito para você aí acompanhar aí as temáticas aí atuais. Feminismo é um tema muito pertinente, muito atual, né? Espero que vocês gostem aí do trabalho. Avançando aqui o nosso PowerPoint, dando seguimento à nossa aula. Falando um pouco aí, né, da temática das origens do movimento feminista no Brasil, né, das raízes aí, das origens, sobre o desenvolvimento do feminismo no Brasil, a gente deve aí inicialmente falar, né, do papel da mulher na sociedade, como que foi inserida aí a mulher na sociedade, né, no decorrer dos séculos aí, desde o descobrimento aí do Brasil, né, da chegada dos colonizadores em 1500, até aí a atualidade. Então, durante muitas décadas e muitos séculos, a gente vai perceber aí, né, que o papel da mulher ficou atrelado aí ao trabalho doméstico, né, e sob a tutela, sob o poder, né, a chancela aí do pai e do marido. A mulher durante muito tempo ficou aí sob o domínio e a chancela do pai e do marido, né, dando aí ênfase a essa questão patriarcal, né, esse patriarcado que a gente aqui teve no Brasil durante o descobrimento, o Brasil colônia e também durante o Império, né. E hoje a gente ainda respira áreas aí, né, patriarcais, né? Ainda há na sociedade aí resquícios dessa política social que deve ser, né, extirpada. Então, nessa época aí do Brasil colonial, especificamente aqui abaixo do slide, a gente tem a foto aí de uma pré-adolescente, né, uma criança, uma pré-adolescente aí frequentando aí, né, um culto religioso, uma missa. E quando saíam em público, essas mulheres aí no ambiente colonial, quando saíam em público, né, elas dirigiam-se para o interior das igrejas católicas no caso, né. O Brasil foi colonizado por um país católico, que era Portugal, né? E havia essa restrição aí do ir e vir, e isso ficava mais evidente na manifestação aí do status feminino nesse período, né? Todo esse protecionismo aí sobre a mulher, né? Essa proteção do pai, né? Sobre a mulher e do marido. E quando a mulher saía era para ir para o interior de uma igreja, não tinha essa liberdade de ir e vir na sociedade durante o período aí do Brasil colonial. Aqui abaixo a gente tem essa imagem para ilustrar. Então, muito do feminismo, né, a origem do feminismo está nisso, né, toda essa repressão que teve aí em relação à figura feminina, que no Brasil começa aí a partir do descobrimento e vai se desenvolver aí no período colonial e imperial. Avançando aqui a nossa aula, avançando o nosso PowerPoint, falando um pouco mais aí agora sobre as raízes socioculturais, né, aquilo que vai dar origem a esse movimento feminista, né. Essa atuação aí reservada da mulher teve suas primeiras transformações no século XIX, né? Quando o governo, então, o governo imperial aqui no Brasil, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele vai reconhecer a necessidade da educação feminina, né? Da população feminina do Império. Isso vai acontecer muito embora por conta de relacionar também a figura da mulher com a figura da professora, né? Vai haver essa inserção da mulher no mercado do magistério, na função do magistério. Isso aí não significa muita liberdade para a mulher, porque a mulher vai ser chamada de mãe, a professora vai ser chamada de mãe. Então, de certa forma, a mulher vai continuar ligada aí a essa questão patriarcal, mesmo ela ascendendo aí ao cargo de professora, a função de magistério durante, né, o Brasil Império. Vale também ressaltar que o papel secundário, né, esse papel secundário da mulher em relação ao marido, esse papel dela, isso tem origem, né? Todo esse processo tem origem, né? Essa herança cultural, que a gente tem essa herança judaico-cristã, da cultura judaico-cristã, né? E isso no Brasil vai se manifestar aí com o catolicismo e com a questão do patriarcado, a mulher sendo protegida aí, né? E chancelada aí, tutelada pelo marido, né? Pelo pai e pelo marido. Isso vai ter origem lá no judaísmo, onde a mulher era uma figura muito reprimida, não podia sequer saudar o marido em público, né? Havia uma série de restrições à figura feminina no judaísmo, na religião lá dos judeus, dos hebreus,
isso vai alcançar aí a época do cristianismo, após a vinda de Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele, o grande doutrinador aí da igreja cristã, ele vai ensinar que o marido é o cabeça do lar, né? E que a mulher é o vaso mais frágil, toda aquela questão que o homem tem que dar honra à mulher, amar a mulher como Cristo amou a igreja, e se possível dar a vida pela mulher. Então essa chancela, essa tutela e o papel secundário da mulher em relação ao marido, ele tem raízes e origens aí na cultura judaico-cristã, que no Brasil vai atingir aí, né, a nossa sociedade durante o processo aí de colonização e vai se desenvolver pelo catolicismo e pelo patriarcado. A gente sabe que o judaísmo ele é a matriz das religiões monoteístas, aquelas que adoram uma só divindade, que são o Islã, né, o islamismo, o catolicismo e o cristianismo. Então, por isso, o nosso país vai ser afetado aí por essa origem aí na cultura judaico-cristã, desse patriarcado aí em relação à mulher e, de certa forma, esse preconceito em relação à mulher, deixando a mulher aí nesse papel secundário em relação às atuações na sociedade. Aqui abaixo do slide a gente tem o símbolo aí do judaísmo, um símbolo católico, e a gente tem um exemplo aqui abaixo de uma família patriarcal, né, uma família muito ambígua, muito híbrida, né, formada ali pelo senhor de engenho, sua esposa oficial e seus filhos, e também as criadas, né, aquelas que eram escravizadas, mas que também cuidavam ali dos filhos do senhor de engenho, às vezes eram até esposas, né, do senhor de engenho, não a esposa oficial, mas era uma amante, e dava filhos também para esse senhor de engenho. Então essa família era uma família muito híbrida, muito, né, havia muita questão da mestiçagem ali, e por isso aí a questão do patriarcado vai ser muito forte aqui no Brasil, porque o senhor de engenho ali, a figura masculina, vai ficar responsável por toda essa grande família ali, né, na casa de engenho ali, na Casa Grande. Avançando aqui a nossa aula, avançando o nosso PowerPoint, falando agora aqui de algumas precursoras aí, né, do movimento feminista no Brasil, especificamente aqui da Berta Lutz. Abaixo a gente tem a foto da Berta Lutz. Eu tive o prazer e a satisfação de estudar aqui no Rio de Janeiro, numa escola municipal que leva o nome da Berta Lutz, Escola Municipal Berta Lutz, aqui em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho de ter estudado ali. Então esse início aí do século XX, né, nesse início do século XX, vai ocorrer aí essa diversificação dos feminismos, vai acontecer várias transformações dentro do movimento feminista no Brasil, né, e vão de uma tendência mais conservadora, conhecido então como o feminismo bem comportado, até o feminismo mais incisivo, mais revolucionário, né, vai haver aí essas duas correntes então, dentre outras, e até o feminismo mais incisivo, no caso aquele mais revolucionário, né, que reivindica mais pautas, e durante aí esse movimento do feminismo conservador, né, vai se destacar aí a figura da Berta Lutz, né, que foi uma grande bióloga, uma grande política aí brasileira, né, e ela vai ser responsável pela criação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, FBPF, e vai lutar aí pelo sufrágio, né, feminino, pelo voto feminino, vai conseguir essa conquista aí durante o governo de Getúlio Vargas, mais especificamente aí em 1932, adentrando já na fase do governo constitucional de Getúlio Vargas. Vai haver então a inserção aí, né, do direito da mulher ao voto na Constituição lá de Getúlio Vargas, durante o período da Era Vargas. Figura muito marcante aí na nossa, né, na história do feminismo no Brasil, a Berta Lutz. Ela vai participar de várias palestras aí pelo mundo todo e vai criar aí esse primeiro organismo aí, né, reconhecido nacional e internacionalmente aí como órgão de defesa aí dos direitos da mulher. Avançando aqui a nossa aula, avançando o nosso PowerPoint. Falando aqui agora da temática da segunda onda feminista, até a Berta Lutz, né? Até a figura da Berta Lutz, que é uma grande aí percussora, grande iniciadora desse movimento, a gente considera a primeira onda feminista, né? Até meados aí da década de 50, quase 60. E a partir da década de 1960 a gente tem a segunda onda feminista, né? E começa ali o Brasil, né? Esses movimentos eles vão se ligar, o movimento feminista vai se ligar aí com o movimento de resistência contra a ditadura militar que está sendo instaurada, né, a partir de 1964 no Brasil, com forte apoio aí dos Estados Unidos. Uma suposta ameaça comunista havia no Brasil nessa época, então os militares eles vão tomar o poder no Brasil. E nesse período vai haver também uma aproximação com os movimentos sociais negros e homossexuais, né? Movimentos em defesa dos negros e homossexuais. Esses movimentos vão se aproximar do movimento feminista e vai ocorrer então aí nesse período a difusão do movimento por várias cidades aí do Brasil, ganhando espaço também na TV, um fato muito importante aqui para a gente frisar, e levantando aí debates relacionados à sexualidade feminina, né? Um tabu até então, e o combate aí da violência contra a mulher. Nesse período aí a gente vai ter a figura da Marta Suplicy, né, que foi prefeita lá de São Paulo, foi, né, durante muito tempo,
e ela vai apresentar esse programa de TV durante esse período aí da ditadura, onde as mulheres vão participar aí, de certa forma, vão ganhar esse espaço aí na mídia, né, debatendo sobre a sua sexualidade e sobre o seu papel aí na sociedade. Então essa é a segunda onda feminista, que começa ali a partir da década de 1960. A gente teria vários nomes aqui para citar: Fafá de Belém, Elza Soares, brasileiras aí, artistas que lutaram aí contra o regime militar e lutaram pelo espaço da mulher aí na sociedade brasileira, nesse período aí da segunda onda feminista. Avançando aqui a nossa aula, avançando o nosso PowerPoint, falando um pouco agora sobre a terceira onda feminista, né? Na década lá de 1990 vai surgir uma ação do feminismo popular, né, com a ação e a criação das organizações não governamentais, que são as ONGs. A partir daí elas vão atuar de forma independente, cobrando aí às autoridades a criação, né, formulação de medidas que assegurassem o direito, né, das mulheres e reduzissem a violência contra a mulher. Isso a partir da década de 90, já entrando na terceira onda feminista, a terceira fase desse movimento. As bandeiras do movimento feminista no Brasil, essas bandeiras do movimento feminista aqui no Brasil, a partir já do século XXI, vão englobar aí as questões relacionadas ao combate do estupro, né, e o combate ao assédio, né, toda a questão da violência sexual contra a mulher, a violência em si, a agressão contra a mulher, criação também de políticas públicas que visam o bem-estar e igualdade de condição no combate à desigualdade salarial, a questão trabalhista, né, existente ainda no mercado de trabalho. Então, no século XXI, esse movimento ele vai, né, de certa forma, eu considero que ele até se desarticula um pouco durante aí o século XXI. Há toda uma questão aí da masculinidade tóxica, né? Alguns jargões que eu, às vezes, prefiro nem citar. Por exemplo, o macho escroto ou a masculinidade tóxica. Então, a masculinidade tóxica seria aquela que, né, o homem ele aprende que ele tem que ser violento, ele tem que, de certa forma, aí, assediar, né? E a questão da emoção fica subalterna, o homem que dá ênfase à emoção não seria tão homem assim. Então, existe toda essa questão agora durante aí o século XXI. Alguns jargões aí têm surgido, por exemplo, o macho escroto, né? E, particularmente, eu acho que essa questão do feminismo tem que ser tratada aí, né, com esse embasamento científico, essa questão aí das conquistas femininas ao longo dos séculos, né? Isso tem que ser valorizado. E o debate tem que ser um debate sociocultural aí mais aprofundado. Eu acredito que o movimento feminista ele já tem muitas conquistas, né? Conquistas aí históricas, e a gente não pode jogar tudo isso na lata do lixo, né? Ou não valorizar esse movimento esplendoroso aí das mulheres, essa conquista maravilhosa das mulheres ao longo das décadas e dos séculos aqui no Brasil, por conta aí de palavreados, jargões chulos que vêm surgindo aí e que nada tem a ver com essa conquista histórica aí das mulheres ao longo, né, das décadas e dos séculos. Bom, gente, esse era o conteúdo dessa aula que eu queria passar para vocês hoje, e a gente se encontra aí numa próxima videoaula, né? Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e apreciado, e a gente se encontra aí numa próxima videoaula.